noite! Boa noite, Filó! Boa noite, dona Érica, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que saudade de você! É verdade, você deu uma sumida, né? Não pôde vir esses dias. Sim, eu dei uma escapadinha. A gente está impedido de sair de casa, mas não estamos impedidos de nos reunirmos aqui para louvar o Senhor, né? Graças a Deus. E nem impedidos de poder louvar, de abrir a Bíblia, de poder, então, compartilhar também a palavra de Deus. Graças a Deus, o Senhor que tem cuidado de nós em todo o tempo, né? Essa é a nossa alegria. Hoje, Filó, eu acordei e fiquei pensando, né? Que seria de mim se não fosse o Senhor? Né? O que seria de nós todos se não fosse o Senhor aí a nos consolar, nos confortar e nos direcionar, não é, Filó? Porque quando a gente não sabe o que fazer, fica difícil, né? Mas que bom que a gente tem a palavra de Deus e Ele então nos orienta. Bom, vamos lá? Cadê o Zé? Ô, dona Érica. Ô, Zé! Zé! Oi? Acho que ele... Será que ele não chegou ainda? Eu Zé! tô achando que não, ele perdeu a hora pra variar, né? Aí, ele chegou! Ô, sobe aí, Zé! As crianças já estão chegando, Zé. Você tá atrasado. Aê! Boa noite, tudo bem, Zé? Tudo bem, estamos aí. E vocês? Como vocês estão? Ô, Filó, onde você estava? Você foi pescar? Eu fui lá pro rancho da mamãe. Ih, Filó forgada. Só eu e a dona Érica que seguramos o rojão aqui. Mas, ó, eu escutei toda a história. Olha, e eu tô pensando, hoje é o último capítulo, não é, dona Hoje é o Érica? último capítulo. Ah, eu acho que eu já vou chorar. Eu já chorei hoje, já lembrando da história. Então, lembro combinado. Se eu chorar, pelo menos eu sei que a Filó vai chorar junto comigo. Eu choro sim. O Zé, ele é meio durão, que nem o Isaías, né? O Isaías falou... O Zé foge. O Isaías falou sábado que ele não ia chorar. Ele não chorou, né, Isaías? Com a tia Érica. Mas ainda bem que a Filó é chorona, né, Filó? Verdade. E aí eu sei que as meninas também são. Bom, vamos lá, então? Vamos orar, vamos agradecer o nosso Deus. É bom ver vocês aí conectados já. Muitas saudades de todos os irmãos da igreja, muitas saudades dos nossos alunos, né? Saudades dos alunos da igreja, dos alunos do colégio, dos outros irmãos em Cristo, mas que bom que através da tecnologia a gente pode se reunir, né? E aprender um pouquinho mais do Senhor. Então vamos juntos orar agora? Meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para a oração. Muito obrigada, nosso Deus, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado sempre vida e saúde, ó Pai, também tem nos confortado, nos consolado e principalmente tem orientado as nossas vidas a permanecer firmes no Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter um bom ânimo. E ajuda-nos, ó Pai, através do Teu poder, através do Teu consolo, do Teu conforto, a ficarmos animados a cada dia, ó Deus, porque temos que ter os nossos olhares, os nossos olhos, ó Pai, naquilo que está por vir, naquilo que vem do Senhor, ó Deus, o reino do Senhor. Então, enquanto estivermos aqui, que o Senhor possa usar as nossas vidas para a Tua honra e Tua glória. Oramos pelas crianças da igreja, do colégio e todos os outros irmãos em Cristo que também estão nos ouvindo. Oramos que se alguém não tem Jesus como Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos para que o Senhor edifique as nossas vidas, ó Deus, para servirmos melhor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje eu vou ensinar, além da gente cantar, né, Filó? Daqui a pouquinho a música que eu falei que a gente ia cantar hoje, porque nós precisávamos de você. Por que isso, Zé? Para a gente poder fazer a outra voz, né? Ô, louco! Além disso, dessa música, eu pensei numa outra hoje que fica muito boa para toda essa situação. Ela fala assim, ó, muita gente por aí corre e vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Eu já vou te falar que não é o Facebook, tá? Facebook, se já você entra, você só fica mais nervoso. Só entra no Facebook nas coisas boas. Então, gente grande e pequena se esforça para ter paz, para chegar à conclusão de que não é capaz. E aí o coro da música fala assim, só em Jesus há paz, só em Jesus tem paz, né? Esse A é com H aí. Só em Jesus há paz, só em Jesus há paz. Vai, Zé, aprende também para você cantar.
Só em Jesus a paz. Não, Ele- não é rapaz. É A paz. Ah, tá Paz. falando pro Shalom. rapaz, Paz. Não, Zé. Só em não. Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz. Ele, né? Ele, o Senhor, é a nossa paz. Vamos cantar, Gabi? Ajuda a gente aí, então. Então, que é? Então, que é? Não, Esse é dó. dá um dó aí, Gabi. Você vai aprender as notas. Ai, tem que aprender isso aí também, Zé. Antes de começar, eu quero mandar um grande abraço lá para o Guilherme de Orlândia, filho da Natália, tá? Um beijo para você. Fez 2 aninhos essa semana. Parabéns! E ela estava acompanhando a gente lá pelo Instagram, tá bom? Então, Guilherme, Deus te abençoe, Vai tá? nascer o outro dia. É, fez 2 aninhos já, 2 Zé. aninhos já. Para Natália lá também. E quero mandar aqui para Heloísa, lá de Sertãozinho, que está acompanhando a Quem gente. é Heloísa de Ah, Sertãozinho? Beijo, Elo. Olha só, você é a muito Glaucia, curiosa. a Glaucia de São Joaquim, um beijo. Ixi. Um beijo para Glaucia. Quantos aninhos é a Glaucia? 8 ou 9? Para o Gabriel, do irmão. A Glaucia é mais velha. A Glaucia a gente não fala a idade, né, Zé? Se fosse criança. Não, a Glaucia é adulta. Foi minha aluna no seminário. Vamos ver a Glaucia aqui. Bem, Zé, respeito. Zé, Um beijo para a missionária Gabriela, que está lá em Serrana também, Beijo, assistindo a Gabi. gente. a Gabi também. A Gabi, outra Gabi. que também foi minha aluna lá no seminário. Então, assim, ó, a tia Érica, né, já tá bem experiente. Eu tenho tanto alunos aqui da igreja, do colégio, que são crianças, como minhas alunas aí do tempo de seminário. Então, Deus abençoe todos vocês, tá bom? Beijo pra todo Agora mundo. sim, Gabi, vamos cantar então. Agora dá Um beijo, Arthur. Tô vendo você aí. Um beijo pra você. Mas ele quer saber de todo mundo, né? Ô, Zé Ó, curioso. o Arthur é neto da Dona Terezinha. Manda um beijo pra Dona Terezinha também. Ah, beijo para a Dona Terezinha e o Arthur. Vamos cantar, vamos cantar. Qual que nós vamos cantar? Só em Jesus a paz. Muita gente por aí, corre, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Porque só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Muita gente por aí, corre, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, só em Jesus a paz, Ele é nossa paz. Amém. Jesus é nossa paz. Graças a Deus. Ai, que E saudade. agora a gente vai ensinar a outra parte do Minha Pequena Luz que nós não cantamos no sábado e no domingo. Aquela que o Zé tanto falou. E o Zé? Então, peraí, vamos organizar aqui, Zé. Vamos, tia Érica. Que Você. parte que eu faço? Peraí. E a nota? Zé, a nota é Mi. Zé, você canta comigo. Então a gente canta no domingo e a Filó canta com a Gabi, que tá aqui embaixo. Aqui não dá para você ver, porque aqui é pequenininho, né? Mas a Gabi tá aqui tocando violão Tô com para a nós. Gabi, então. Né, Então, Gabi? a Filó canta com a Gabi e o Zé canta comigo, entendeu, Zé? Vamos ganhar delas, estourar. Não é competição, Zé, é só uma divisão. Como é quem acaba primeiro? Então, as Não, Zé. crianças aí de casa que conhecem a música, fiquem à vontade para cantar ou comigo e com o Zé, ou com a Filó e com a Gabi, tá bom? Quem não conhece, canta comigo e com o Zé, que a nossa parte vai ser mais fácil, certo? Então, a gente vai A falar minha da Gabi os mais dias da difícil, então, viu, semana. Zé? Bem feito. Então, vamos lá. Atenção.
Vai lá, Gabi. Vamos lá? Dá um mi aí, Boa Gabi, nota, para é começar. O Zé sempre quer saber a nota. Que aparece? Que aparece? Minha pequena luz. Ah, Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar brilhar e brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Vamos de novo. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia, em todo lugar. Eu vou deixar. Agora isso é ó. Brilhar. No domingo me deu o dom do amor. Na segunda eu vou lhe dar louvor. E na terça me disse o que falar. Quarta-feira me ensinou a orar. E na quinta me deu mais um pouco de luz. Sexta-feira me fez amar Jesus. E no sábado me deu o poder divinal de deixar minha luz brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Vou deixar todo dia em todo lugar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Eu vou deixar minha luz brilhar. Amém. Se você quiser a letra da música, coloca aí que você quer a letra da música e no final eu escrevo essa letra para você e escrevo também a letra do Só em Jesus a Paz. Tá certo? Olha, eu quero mandar um beijo para Esther Dias, que fez 10 aninhos ontem. Beijo, Esther. O Zé quer saber quem é todo mundo, né, Zé? Eu não conheço a Esther Dias. A Esther, ela falou para mim esses dias aqui pela internet que ela é recém-chegada em Ribeirão, ela foi só uma vez na igreja e depois aconteceu toda essa pandemia que a gente teve que ficar em casa de quarentena. então eu vou ficar esperando a Esther quando tudo isso terminar. Entendeu, Esther? Quando tudo isso terminar, nós esperamos você lá na igreja, Verdade. tá certo? Isso mesmo. E também quero mandar um beijo para a professora Delfina. Um beijo, professora Delfina, que assiste a gente todo dia. Muito bem. Delfinas. Oh, o Zé tá chique. E falando em professora, segunda-feira voltam as aulas do Colégio Batista, mas de maneira virtual, né? De maneira online. Então aguardem aí as nossas, né? Os nossos anúncios e recadinhos para vocês, crianças e pais, né? Do Colégio Batista. Eu tô com tanta saudade dos meus amigos. E aí a escola volta, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Bom, vamos lá então, que a gente precisa continuar a aula. Amanhã Tem é bastante coisa. Amanhã não, sexta-feira é O que nós feriado. vamos fazer no feriado? Acho que vou ficar Mesma em casa. coisa de todo Vou dia. descansar um pouquinho. Tem que ficar em casa, né, Zé? A mesma coisa. Nós estamos de quarentena mesmo. Agora, ó, quietinho que a gente vai escutar. Hoje é o último capítulo, Zé. É do tempo bom? Da Core tem bom. Então vamos lá? Faz isso. Deixa eu ver Zé. quem tá sentado bonito prestando atenção. Dona Érica chorou até, Filó. Zé, Então, Fica quieta, Filó. olha, tá difícil hoje, vocês dois, hein? tá Vamos lá? Encontra. Então vamos lá. Pam, pararam, pam, pam, pam. Quietinhos. No sábado. Tem mais cara que de vez em quando faz um barulhinho aqui, ó. No sábado, nós vimos um momento difícil, né, para a vida ali, então, da Core, da Betsy, do pai, né? O senhor Tembom foi para a glória depois de 10 dias que ele foi preso. E você se lembra o que elas conseguiram levar
lá para a prisão em Ravensbrück, na Alemanha, vocês lembram o que elas conseguiram? 3 coisas. Vamos ver quem lembra. Uma blusinha de frio azul, porque a Betsy estava doente. Um vidro de vitaminas. E tem mais uma coisa mais importante. Isso, Filó, pode falar. A Bíblia, uma pequena Bíblia. Eu não sei se era o Novo Testamento, mas fala que era uma pequena Bíblia. E elas conseguiram, e Deus abençoou de uma forma tão maravilhosa que os guardas não pegaram. Elas esconderam embaixo do banco e na hora de revistar as presas, aí a Júlia respondeu, muito bem, Julinha. A hora de revistar, eles pularam a Core, né? Por uma providência divina, eles pularam a Core, revistaram a Betsy 3 vezes, mas a Core nenhuma, e ela estava com tudo isso amarrado dentro do corpo, por baixo da roupa da prisão. E isso ajudou bastante. É um milagre. Sabe, Filó e Zé, essa semana, aqui em casa, né, a gente pode assistir bastante lives e mesmo alguns vídeos no YouTube, e tem um arqueólogo que também é um cientista que eu gosto muito, que é o Dr. Rodrigo Silva, e me chamou a atenção, né, um link lá que estava no YouTube, no canal dele, dizendo assim, Deus estava, né, nessa época do Holocausto, onde Deus estava, né? E foi impressionante ver ali quantos testemunhos dessas pessoas que ficaram presas, né, ali injustamente, ou porque eram do povo judeu, ou porque eram pessoas que ajudaram os judeus, como a família Core. E é impressionante os testemunhos dessas pessoas de que Deus estava assim ali e de como foi importante a presença de Deus para a vida dessas pessoas. Se você está curioso, entra lá no canal dele e assiste depois esse documentário, que já tem bastante tempo, mas é muito interessante, né? É muito interessante. Onde Deus está? Às vezes tem pessoas que estão perguntando, né? Onde Deus está na pandemia? Ele está no lugar dele, ele está nos céus, ele está em nós através do Espírito Santo, ele está aqui nos conduzindo, e graças a Deus, né, pela sua misericórdia, pela sua graça. Eu fiquei também vendo essa semana algumas pessoas falando assim, né? O que você vai fazer? E isso foi uma pesquisa pública aí, tá? Na mídia, né? O que você vai fazer quando acabar a pandemia, né? A quarentena? Qual vai ser o primeiro lugar que você vai? Sabe o que a maioria das pessoas responderam? O quê? Ir para a igreja. Não, para casa não. Ir para a igreja. Olha como nós precisamos e sentimos falta do Senhor. Ai, eu vou, Deus, você tá até conversando. Eu vou me arrumar todinha. Muito bem. Vamos continuar aqui, então. E lá na prisão, lembra que número que era a cela delas? Cela número 28. Cheia de pulgas. E a Betsy queria que a Core desse graças a Deus. E a Core falou que não ia dar graças a Deus pelas pulgas. É difícil a gente dar graças a Deus pelas coisas ruins, mas a Bíblia fala que tudo que acontece não é fora do plano de Deus. E nós precisamos ser agradecidos, né? Mas depois a Core descobriu por que ela tinha que dar graças a Deus. Porque graças às pulgas, as guardas não iam no alojamento 28. E ó, elas podiam estudar a Bíblia, elas podiam até louvar a Deus baixinho. E com certeza muitas mulheres foram salvas ali naquela cela, na cela 28, onde 1.400 mulheres ficaram por um bom tempo. Algumas antes de serem libertas e muitas antes de serem mortas, né? E aí a Betsy teve um sonho, ou Deus falou com ela, né? Colocou no coração dela, a gente não crê que Deus dá visões para nós, mas Deus deu sim algo que ele colocou claramente no coração dela. Ela acordou de noite e falou para a Core, vocês lembram o que era? Que elas deveriam fazer uma casa bonita para receber as pessoas que ficaram sem as casas durante a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, e todo esse holocausto. E também que elas deveriam falar de Jesus, né? Para todo mundo, depois que elas conseguissem sair. A Betsy, ela tinha certeza que ela seria liberta. E ela foi. Só que ela foi liberta direto para o céu. Ela foi para o céu porque ela tinha Jesus como seu único e suficiente Salvador. A Betsy foi para o céu porque ela era boa?
Não. Não. Todos nós nascemos pecadores. Todos nós. Você pode ver que uma criança bem pequenininha faz birra, aprende a mentir, ninguém ensina ela. São coisas que a gente já nasce fazendo, né? A gente já nasce pecador e a gente já nasce separado de Deus. Mas pela graça de Deus, ele nos amou tanto que enviou o seu único filho, Jesus, Amém, para derramar o seu sangue e, através desse sangue, pagar o preço do nosso pecado. Eu sempre tenho dito isso aqui. Pecado não se paga com dinheiro. Pecado se paga com sangue, com vida. Jesus pagou, então, o nosso pecado através do seu sangue. Quem crer nisso será salvo. E a Betsy, ela tinha certeza da vida eterna. E ela, então, foi liberta da prisão direto para o céu, onde não há mais nenhum sofrimento, nenhum choro, nenhuma lágrima. Mas você chorou? Eu também chorei. Ai, eu chorei também. Ela tá com Deus, mas eu chorei. É verdade. A gente sabe, né, que ela tá com Deus, mas é difícil, né, falar disso. Mas com certeza ela tá lá agora andando nas ruas de ouro, olha só, né? Muito bem. E a Core, né? A gente terminou mais ou menos aí a história. Como que a Core saiu por um erro administrativo, ao invés de ir para a câmara de gás e morrer ali, ser assassinada, como milhões de judeus foram assassinados. Nesse documentário que eu assisti, até dizia que mais de 10 milhões de pessoas foram assassinadas, né, na Europa, nessa época da Segunda Guerra. Aí o Zé até saiu, né? Ele não gosta de falar isso. Nessa parte de fim. E dessas 10 milhões de pessoas, 6 milhões de pessoas eram judias, eram judeus. Que tristeza. E a Core, então, por uma providência de Deus, né, não foi um erro qualquer, aí não foi um erro coincidência, né, mas foi pela graça de Deus, ela foi liberta. Quando viram o erro, ela já estava de novo lá em Arnhem, lá na Holanda. E vamos continuar a nossa aula, então, para terminar esse último capítulo. Prepara o coração. Nós mostramos, né, eu mostrei no sábado, que ela estava na Tailândia, essa cena aqui é da Tailândia, e lá na Tailândia ela pediu para a moça da agência, né, de turismo, passagem para vários lugares do mundo, né, Hong Kong, Tel Aviv, aí ela pediu também, né, para Amsterdã, tudo, que era na capital da Holanda e tudo mais, e a moça perguntou para ela, qual o seu destino final? E ela respondeu, o céu. A moça ficou pensando se existia um lugar aqui, né, na Terra para ela vender a passagem escrita céu. E aí a moça entendeu, né, que ela estava falando do céu, da glória. E ela, a Core e esse rapaz que trabalhava também ali na agência, os dois falaram de Jesus e deixaram claro que para você ir para o céu, você também tem que ter uma passagem. Isso, uma passagem só de ida, viu? Não tem passagem de volta, não. Ninguém vai ser expulso do céu depois, né, que estivermos lá. Olha só que maravilha. E você tem que ter uma passagem para o céu. O meu pai canta um hino que diz assim, né, comprei a passagem, estou de viagem para uma cidade. Na verdade, não é a gente que compra a passagem, né? A gente ganha a passagem que Jesus comprou, né? E eu amo quando meu pai canta esse hino, né? Eu fico imaginando nós indo já, todos nós indo para o céu, né? Com aquela passagem que já foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo, dada para nós, carimbada, selada, registrada, e nós podendo, então, todos nós podendo entrarmos, né? Irmos para o céu. Amém? Amém. Que maravilha, não é verdade? E ali, então, ela diz para a moça, eu tenho minha passagem para o céu, e você? Você tem? É a minha pergunta hoje, até o final da aula, hein? Você já tem a sua passagem para o céu? Você já ganhou essa passagem? Porque essa passagem você não compra com dinheiro. Quem comprou essa passagem foi o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer dar para você, mas você precisa pegar, certo? Você precisa pegar. Porque ninguém entra no trem, no barco, no avião, no ônibus sem passagem, não é? Ninguém vai entrar no céu sem essa passagem que foi comprada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí, então, a Core
horas viajava, né? Dias ela, por tempos, né? Que eu tô falando horas aqui, tempos. Por tempos ela viajava por vários países e por tempos ela também seguiu aquilo que a Betsy falou. Ela, com a ajuda, porque é claro que ela não tinha dinheiro, né? Ela ficou presa lá alguns anos e quando saiu não tinha mais nada. Mas Deus, né, Zé? É o dono da prata e do ouro. Sim. E Deus abençoou que muitas pessoas ajudaram. E olha a casa! Lá em Arnhem, na Holanda, elas fizeram uma bela casa. Doaram, né, uma casa e várias coisas. E ela, então, elas não, né? Ela pôde fazer, então, com a graça de Deus e muitas pessoas ajudando, essa casa, não só fazer a casa, mas manter essa casa, onde muitas pessoas foram morar, né? Porque perderam suas famílias, perderam seus lares e foram lá, tinha um jardim bonito, cheio de plantas. Olha, as mulheres da nossa igreja iam amar, não é? Vocês dois, porque elas adoram ficar postando fotos de plantas. Fizeram lá um jardim, virou a coisa mais linda. Pensou a dona Carminha lá cuidando desse jardim? Já pensou a dona Carminha, a Lina e as outras que gostam ali, né? Iam ficar muito bom. Isso, e elas iam cuidar das plantas ali, com certeza. E ficou, então, uma casa muito... Mas eu não vi se deu certo ainda. E então, ela, né, com a ajuda dessas pessoas, fez essa casa muito bonita. E quando ela conseguia pessoas para ficar lá, ajudando na casa e cuidando desses outros moradores que lá estavam, que era bastante gente, o que ela fazia? Ela ia andar pelo mundo. Ela ficou conhecida como a andarilha do Senhor. Olha só! Andarilha do Senhor. E ela ia para tudo quanto é lugar do mundo. Agora, a coisa que ela fala que foi mais difícil aprender depois lá de tudo isso, da guerra, da perseguição dos judeus e da prisão em Ravensbrück, sabe o que foi mais difícil? Não foi conseguir o dinheiro para casa, não foi conseguir as passagens. Sabe o que foi mais difícil? Aprender a perdoar. Aprender a perdoar. É uma das coisas mais difíceis que nós temos que aprender diariamente, a perdoar. Por isso que esse pedido está até na oração que Jesus nos ensinou, né? Que nós perdoemos nossos inimigos como ele nos perdoa. Ela tinha sofrido muito, né? Ela tinha sofrido demais. Imagina agora ter que perdoar e orar pelos seus inimigos, como também Jesus ensinou. Não era fácil. E ela passava, então, em vários lugares do mundo, falando sobre o perdão, sobre a graça de Deus. E olha, é difícil a gente perdoar, mas não é impossível, porque Deus nos perdoou através do que o Senhor Jesus fez. Olha só. E mesmo que a gente não peça perdão a Deus, nós já fomos perdoados por causa do sangue de Jesus. Olha que coisa incrível. E quando você tem a salvação, vocês que já me falaram aqui, é muito bom ver várias crianças colocando assim, eu já tenho a passagem para o céu. Amém. Deus abençoe você. Você que é um salvo, então, e tem a passagem para o céu, nossa obrigação é perdoar, sim. E às vezes, muitas vezes, isso não está em nós. A gente precisa da ajuda de Deus para perdoar alguém. Então, se você tem um problema de perdão, precisa perdoar alguém da sua família, ou do seu trabalho, da sua escola, alguém, às vezes até seu pai ou sua mãe, né? Se você precisa perdoar, peça a ajuda de Deus, que Deus vai te ajudar a perdoar. Mas é importante que você perdoe. Ninguém pode ficar sem perdoar outra pessoa. Porque assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós devemos perdoar. E a Chloe passava, então, por vários lugares. O primeiro lugar que ela foi, depois que ela foi liberta, então, né, foi para os Estados Unidos. Ela viajou por várias cidades, capitais, falando do amor de Cristo. E aí tem um episódio quando ela vai para Cuba, uma cidade chamada Havana. E lá, ela é convidada para falar para algumas meninas, muitas meninas, aliás, que moravam num internato. Sabe o que é um internato? É uma escola que você mora lá, né? Então, você mora, você trabalha e você estuda. E Cuba, né? Todo mundo morando no Colégio Batista? Misericórdia!
vamos mudar para lá. Mas existem internatos, né? E então o que aconteceu? Ela estava lá e era um regime bem rígido, né? Onde essas meninas então ficavam. Para você ter uma ideia, a história conta que era tudo muito regradinho, Filó. Então, na hora de tomar o chá, era um saquinho para várias pessoas. Então, você molhava 3 vezes na sua caneca, aí você passava o saquinho para outra pessoa. Nossa! Quando chegava talvez lá na 10ª pessoa, já não tinha mais chá, né? Mas era assim, era tudo muito regrado. E a diretora disse para a Core: olha, você tem 5 minutos para falar com as meninas. E a Core falou: nossa, mas 5 minutos é muito pouco, né? Ela tinha muita história, muita coisa para falar, né? E a diretora disse: não tem jeito. Eu te dou 5 minutos para falar com as meninas, porque elas têm muitos afazeres, elas têm uma agenda muito cheia, e são 5 minutos. Então a Core foi lá e preparou de tudo que ela queria contar, de tudo que ela queria dizer, né? Principalmente sobre o amor de Cristo. Ela preparou algumas coisas, então, para falar em 5 minutos. E aí, quando ela estava lá contando e falando com as meninas, quando deu 4 minutos e meio, bum! Deu um estouro no transformador. Acabou a força. Acabou a força. E aí a diretora falou assim: dona Core, pode continuar falando, por favor, porque acabou a força, tá tudo escuro, a gente não tem para onde ir, né? Não tem como trabalhar. Então, por favor, pode começar a falar. Sabe quanto tempo ela falou com as meninas? Quanto? 1 hora. Ela falou por 1 hora. Ela contou sobre a experiência dela com Jesus. Ela contou como ela ajudou a cuidar das crianças, dos missionários, como ela cuidou de crianças em acampamento, como ela cuidou dos adolescentes, como ela cuidou dos filhos dos judeus quando estavam sendo perseguidos, mostrou como que Deus cuidou dela ali naquela prisão. Então a Ravensbrück falou da Betsy, de toda a família, foi uma bênção. As meninas em lágrimas no final agradeceram a Core, e uma delas falou assim, baixinho, ouvido, né? Falou: dona Core, eu tenho certeza, ele chamava ela de tia Core, eu tenho certeza que acabar a força foi provisão de Deus, para que a senhora pudesse falar. Tá vendo? Às vezes acabar a força é provisão de Deus, né? Também, né? E ela ali, então, sempre viajando e falando. Mas tinha um lugar que a Core não queria ir. Onde será que era, hein? Será que era lá onde ela sofreu? Não era Sertãozinho. Era na Alemanha. Ela não queria ir para a Alemanha. Ela ia para tudo quanto é lugar, tudo quanto é país, tanto da América quanto da Europa, da África, mas ela não queria ir para a Alemanha. E então, um dia Deus falou com ela: minha filha, você tem que ir para a Alemanha. E ela orou muito para que Deus a ajudasse. Complicou. E ela, então, foi para a Alemanha. E quando chegou lá, ela foi muito bem recebida. Algo até que ela ficou surpresa, né? Foi muito bem acolhida nas igrejas e foi bem recebida. Mas, uma certa noite, ela estava numa cidade chamada Munique. Aí, Zé, não sai não, que essa parte é muito emocionante. E eles estavam num culto. Ela teve a oportunidade de dar o seu testemunho. E ela deu o seu testemunho. E quando terminou o testemunho dela, ela olhou lá num canto e viu um Quem homem. tava lá? Um homem. Que foi um dos guardas mais cruéis do tempo que ela ficou na prisão. Ele fez muitas maldades com ela, com a Betsy, com todas as mulheres daquele alojamento. Era um guarda muito cruel. E quando ela viu aquele guarda, por um segundo, tudo aquilo que ela tinha vivido em Ravensbrück voltou, quase aquele pânico, né? Aquelas lembranças. E na hora, ela pensou assim: eu não quero cumprimentar esse homem, eu não posso cumprimentar esse homem, eu tenho que sair daqui agora. Mas o homem veio se aproximando para ela. E ela ficando daquele jeito, tentando disfarçar, como se ela nunca tivesse visto aquele homem, ela tentando disfarçar, Zé. E aquele homem foi se aproximando, se aproximando, e ela disfarçou, né, querendo sair por aqui, como se ela não conhecesse, e ele chamou ela. Ele já chamou ela, né? Ele lembrou dela? Ele falou assim: senhora tem bom. Chamou ela até pelo sobrenome.
senhora tem bom? E ela quase se segurou assim, né, na parede. Pois não? E ele disse, a senhora lembra de mim? Como ela não lembraria dele? E ele me disse assim, eu aceitei Jesus algum tempo atrás e eu quero te pedir perdão. Eu quero que a senhora me perdoa por tudo que eu te fiz. E na hora ele estendeu a mão para ela cumprimentar. E ela não conseguia levantar a mão para cumprimentá-lo. E então ela orou, aquela oração relâmpago, né? Senhor, me ajuda. E aí parece que o braço dela foi, né? E Deus ajudou. Nesse momento, o coração dela se encheu de perdão, porque é só através do Espírito Santo que a gente perdoa. O perdão não é obra da carne. O perdão é obra do Espírito. O perdão é fruto do Espírito. Assim como a alegria, a paz, a paciência, né? A longanimidade, a benignidade. Benignidade é diferente de bondade. A benignidade é você colocar a bondade em prática. Falar que é bom é uma coisa. Ser bom, colocar em prática a bondade é outra. E aqui ela teve que mostrar tudo isso, então, né? A mansidão, a temperança, né? Ou o domínio próprio. E ela, então, o amor, né? Tudo isso é fruto do Espírito. A Bíblia chama que é fruto do Espírito, não é fruto da carne. Se você não tiver o Espírito habitando dentro de você, e se você não tiver cheio do Espírito, nunca você vai conseguir. E ela, naquele momento, então, inundada pelo Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, ela estendeu a mão e cumprimentou aquele guarda que tanto a maltratou, que tanto judiou dela e da Betsy, que, né, e ela até pôde falar, ela já tinha dado testemunho, né, falando da morte da Betsy e tudo mais. E ela então cumprimentou e ele pediu e ela respondeu assim para ele, meu irmão, eu te perdoo. Chamou ele de irmão. Olha, que essa lição sirva muito para mim e para você. Às vezes a gente não quer perdoar uma pessoa que fez pouquinha coisa por nós, né? Agora, uma coisa eu te falo, nunca ninguém vai sofrer mais por nós do que Jesus na cruz. Então, quem sou eu e você, quem somos nós para falarmos que nós não vamos perdoar alguém? Se Jesus nos perdoou, ali na cruz ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem sou eu, quem é você para falar que não vai perdoar? E a Core aqui, com a ajuda de Deus, que fique muito claro, porque a gente precisa, ela conseguiu perdoar aquele guarda que tanto a maltratou. E depois disso ela voltou muitas vezes para a Alemanha, foi em várias cidades. Ela voltou até no campo de concentração, lá na prisão, que foi transformada num outro tipo de alojamento para a glória de Deus, né? E não mais para matar ninguém. Olha só. E aí, né? Eu volto lá para o começo da nossa história de hoje, para a Tailândia, onde ela visita uma prisão, e aí não era uma prisão para prender judeus, era uma prisão para prender mesmo assassinos, bandidos, né? Pessoas que cometeram um crime, precisaram ser presas, ser retiradas da sociedade. E ela foi falar de Jesus, então, nessa prisão. Só que quando ela chegou lá, na Tailândia, era a prisão mais horrível que ela tinha ido, porque ela tinha ido em muitas outras. Gente, falei até da falei da professora Delfina hoje, meu irmão Maurício, marido da professora Delfina, ele trabalha ele vai todos os dias falar de Jesus na penitenciária, né? Agora também não está podendo, por causa do coronavírus, mas ele é um missionário, e a irmã Delfina também, né, Delfina? Não é fácil entrar na prisão, né? A Delfina pode falar isso para vocês. Eu fui uma vez, quando minha mãe era viva, né? Minha mãe também era missionária na prisão. E não é fácil, não é um lugar agradável. Mas essa prisão, especialmente lá na Tailândia, era horrível. Para vocês terem uma ideia, a história conta que ela era tão lotada, que não cabia todos os presos. Então, metade dos presos ficava dentro da prisão e metade ficava no pátio, com sol, com chuva, e depois trocava. Então, quando ela chegou lá, fazia assim, sabe quando começa a chover e chove por mais de uma semana direto, sem parar? Fazia mais de uma semana que estava chovendo. Então, quando ela chegou, os presos estavam para fora com a lama até no joelho. Estava tudo lameado. Eles molhados, todos os presos molhados, porque quem ficava para dentro, a hora que ia para
fora se molhava e quem estava todo molhado ia molhado, embarreado para dentro. Algo assim, ó, cruel, desumano. E ela chegou, aqueles homens todos carrancudos e tristes, abalados com tudo isso, né? A gente precisa saber que eles precisam sim pagar a sua dívida com a sociedade, mas eles ainda são criatura, são pessoas, e a gente precisa amar, orar e falar de Jesus também para eles. Né? A gente não gosta, mas a gente precisa. Essa é a vontade de Deus. E ela olhou para aqueles homens e pensou, meu Deus, como que eu vou falar do amor para eles? Olha a situação que essas pessoas estão. Ela ficou, ó, também desorientada. Mas ela também pediu a ajuda de Deus. Ela orou e falou, Senhor, me ajuda. O que eu faço? Como que eu vou falar de amor para esse povo aqui que não tem amor nenhum, né? Que é tão humilhado e maltratado desse jeito todo. E aí, ela subiu lá para falar, né? Lá no palanque que eles fizeram, e aqueles milhares de homens ouvindo a tia Core, né? Como ela era chamada, já uma idosa aqui, bem velhinha já. E ela, então, começa contando da sua prisão. E aí eu me lembro daquele texto de 1 Coríntios que fala assim, né? 1 ou 2 Coríntios, meu pai sempre fala esse texto, né? Que ele fala assim que Deus nos consola nas nossas tribulações, para que depois nós possamos consolar aqueles que também precisam ser consolados. Olha que coisa, né? A Core usou, então, o consolo que ela teve lá na prisão de Ravensbrück para falar com aqueles homens. E ela contou, aqui só tem alguns, né? Mas ela falou para milhares de homens. E ela contou para eles tudo que ela passou. E como que Deus foi amoroso o tempo que elas estiveram lá. Contou a história das pulgas. Contou tudo aquilo, né? Como elas puderam testificar, como elas puderam sobreviver aqueles dias tão terríveis que elas passaram lá em Ravensbrück. E quando ela terminou falando da graça, da misericórdia, falou do sofrimento do Senhor Jesus Cristo por mim, por você e por todos eles, quando ela terminou, aqueles homens estavam em prantos. Ai, eu imagino. A história conta que todos eles, inclusive os guardas, entregaram suas vidas para o Senhor. Amém? E depois, quando ela estava indo embora, no carro, ela tinha sido levada por alguns missionários, né? Quando ela estava indo embora, eles correram na grade da prisão e gritaram, "Oh, senhora!" Chamaram até ela de velhinha, né? Velhinha tia Core, por favor, volte para falar com a gente de novo. Ela não pôde voltar, porque ela estava muito velhinha, mas os outros missionários tiveram ali uma porta aberta para falar de Jesus naquela prisão. Amém. Bom, a Core foi ficando bem velhinha. Só para você ter uma ideia, ela viajou por 30 anos depois da guerra, depois que ela saiu da prisão, ela ficou 30 anos, né, viajando ao redor do mundo. Mais que o apóstolo Paulo. É verdade. Ainda bem porque na época dela tinha avião, né, Zé? Tinha avião, eu creio que ela viajou bem mais mesmo, porque o apóstolo Paulo tinha que viajar a pé, ou de barco, né, ou de camelo, né, de cavalo, de burro, mas ela podia viajar de carro, de avião e tudo mais. Ela viajou por 30 anos, isso. Ela viajava e ficava cuidando da casa, viajava e ficava cuidando daquela casa, né? Mas não tinha outras pessoas para cuidar também. E quando ela ficou bem velhinha, ó, bem idosinha já, ela ganhou, né? Deus presenteou a Core. A história não conta aqui quem foi que deu para ela, mas ela ganhou uma casa nos Estados Unidos, onde ela pôde viver seus últimos dias, onde uma senhora cuidava dela, né, e fazia comida, cuidava da casa, cuidava dela. Ela escreveu, nesse tempo, ela escreveu muitos livros, sabia? Olha, que foram traduzidas em diversas línguas, e ela ficou ali naquela casa até que ela fez a sua última viagem. Qual foi a sua última viagem? Ai, ai, ai. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também, Jesus te chama, vem. Hoje vocês que estão chorando. Hoje eu não vou chorar, eles que estão chorando.
Ela fez a sua última viagem. Ela pegou a sua passagem, que ela não precisou pagar, né, Zé? E ela foi com as carruagens divinas para o céu. Então ela morreu nos Estados Unidos. Ela morreu nos casa Estados dela. Unidos, numa casa muito agradável, muito confortável que o Senhor deu para ela, com alguém cuidando dela, né? Ali rodeada por pessoas que a amavam, escrevendo seus livros, e ela foi para o céu, onde Ai, todas sim. as pessoas que têm a passagem, né, que é a vida eterna, também poderão ir ao céu. Gente, ela viveu para Deus mesmo. Exatamente. Quando ela saiu da penitenciária, da cadeia, penitenciária não, quando ela saiu lá, né, do campo de concentração em Ravensbrück, ela colocou isso no coração dela, que ela não ia viver reclamando, que ela não ia viver reclamando de tudo que tinha acontecido, mas que ela ia viver para a glória de Deus. Que Quando lição, acabar a quarentena, que eu e você também não viva reclamando, mas que possamos viver para a glória de Deus o tempo todo. Amém? Amém. Amém. Vamos Verdade. terminar cantando? Ao céu eu vou, Vamos. ao céu eu vou. Tu pode ir também, Jesus te chama, vem. Então, antes da gente cantar, Gabi, só um minutinho. Presta atenção, se você que está ouvindo essa live ou você vai assistir o vídeo depois lá no canal do YouTube, se você ainda não tem certeza da sua passagem para o céu, a sua passagem é essa aqui, ó. É o sangue de Jesus. E a Bíblia fala que para você pegar essa passagem, você tem que fazer duas coisas. Uma é crer no seu coração que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. E a outra é você pedir com a sua própria boca. Se você pedir, você será salvo. Isso está escrito em Romanos 10:9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está escrito aqui em Romanos 10:9. Então, se você ainda não tem sua passagem, pega agora. Pega a sua passagem aí para a glória de Deus. Eu vou encontrar ela lá no céu. Ai, é verdade, eu também vou. Eu quero ver. Né, Zé? Será que vai ter tempo bom lá? Ai, vai ter. A Core tem bom. Não sei se com esse nome, porque talvez a gente vai ter os nomes mudados, a gente não sabe. Mas, né, teremos lá a oportunidade de nos encontrarmos no céu. Se Amém. você já é um crente, lembre-se disso. Que você brilhe por Jesus, independentemente da situação. Às vezes a gente acha que a gente sofre, a gente escuta uma história dessa, a gente vê que a gente não sofreu nada. Então, ó, vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar com medo de tudo, de ficar com pânico de tudo, né? Que tem hora que dá um pânico na gente, né? De ver algumas notícias, ver algumas coisas. Vamos confiar mais no Senhor, porque Ele nunca erra. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. É mentira. Deus não escreve por linhas tortas. Deus escreve certo Tudo por linhas certo. certas. Tudo certo. Nada foge do controle dele. Então, que eu e você, que já somos crentes, possamos confiar o tempo todo no Senhor. Vamos terminar? Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Tá aqui, Zé. Devolve meu livro. Vamos lá. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem ao céu eu vou. Ao céu eu vou. Pois Jesus, meu Salvador. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem ao céu eu vou. Ao céu eu vou. Pois Jesus, meu Salvador. Amém! Ó, um beijo para Liz, a filha lá da irmã Gláucia. Um beijo para dona Terezinha, um beijo para dona Sônia e para que são as criancinhas que assistem a nossa live aí, né? Dona Sônia, dona Terezinha, dona Carminha, seu João, dona Dalva, vovó Dalva, tem vários, Tudo né? criancinha, né? Tudo criancinha. Tudo. Deus abençoe. E a gente se vê no sábado, 18h30. E eu não sei ainda que história a gente vai começar. Vou orar para o Senhor nos mostrar. Tempo Do tempo bom. Até o Zé me confunde. Um beijo para todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, Filó. Obrigado, Zé. A nota do ao céu eu vou. Lá. Lá. Mãe, a Isni já começou a fazer.